Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, os que celebram conosco aqui da Igreja Matriz de Santana, você que está celebrando esta Santa Missa por meio de nossas mídias, no Jardim da Senhora Santana e de São Joaquim, o céu plantou uma flor, e essa flor cresceu única, irrepetível, singular. A flor que o céu plantou no jardim de Ana e Joaquim cresceu e espalhou no mundo um perfume como jamais antes se tinha visto. Trouxe o amor, o amor. E hoje nós, enquanto humanidade, devolvemos ao céu aquela flor que o céu nos deu de presente, a Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, né? É devolvida hoje aos céus, nesta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, também conhecida como a Páscoa de Maria, a sua passagem para a eternidade, o trânsito de Maria, o seu trânsito para a glória, né? Em que ela, no fim de seus dias na terra, é elevada aos céus de corpo e alma. Aquela que glorificou em tudo a Deus por sua vida, aquela que não guardou nada para si, mas tudo ofereceu, agora é glorificada pelo Pai, aquele por quem ela viveu, né? A ela é dado o céu, a ela é dada a glória, a ela é dada a eternidade. Maria é elevada em corpo e alma. São Paulo nos explica na segunda leitura que o que aconteceu a Maria é prometido a todos aqueles que creem em Jesus e a eles são fiéis. Jesus adianta à sua mãe o que ele guarda e reserva a todos nós. Eleva Maria em corpo e alma aos céus, né? As primícias da salvação, depois da ressurreição do Senhor, são dadas à mãe do Senhor, a Virgem Maria, né? Por isso ela se encontra à direita de seu Filho no céu, em corpo e alma. Muito importante nos atentarmos a isso. Não só a alma de Maria foi elevada aos céus, mas o seu corpo, né? O seu corpo. Com isso e com esse mistério, o Senhor nos ensina que não se é possível pensar na alma separada do corpo, como se um existisse separadamente do outro, mas o Senhor nos fez em corpo e alma, e ao nos criar, Ele viu que era muito bom, né? Por isso a promessa de Jesus não é só ressurreição da alma, mas ressurreição também do corpo. No último dia, quando Ele vier em sua glória, o corpo humano também será glorificado, né? Por isso, todo o respeito ao corpo que é templo do Espírito Santo, imagem e semelhança de Deus, né? Ícone da própria alma, os dois estão juntos e criados por Deus. O corpo será glorificado por Cristo no último dia. Assim como hoje Ele faz a sua mãe, lhe antecipa, né, os méritos da salvação, também fará a humanidade. Isso faz cair por terra qualquer crença na reencarnação. Quem conhece de fato a doutrina de Jesus Cristo vai compreender que em seu coração não existe espaço para acreditar na possibilidade da reencarnação. Porque a reencarnação trata o corpo como um tipo de prótese, em que a alma usa por um tempo, depois joga fora, depois toma outro, né? Como se fosse simplesmente algo descartável. Mas o corpo é divinizado, o corpo é criado pelas mãos de Deus, o corpo é único e será transfigurado pelo Senhor
também no fim dos tempos. Que esta celebração da solenidade de Nossa Senhora nos ajude a nos atentarmos a isso. Católico que é católico e compreende a salvação do Senhor e em que ela consiste, não acredita na reencarnação. E algumas vezes nós encontramos, mesmo dentro da igreja, esse tipo de crença sendo perpetuada, né? Significa olhar para a salvação de maneira superficial. Mas o mistério da Assunção de Nossa Senhora nos revela, né, que todo o nosso ser será transfigurado pelo Senhor. Após a morte, a alma parte em direção ao céu. E o corpo fica onde? No cemitério. O que significa cemitério em hebraico? Dormitório. Dormitório. O corpo repousa e dorme, aguardando a vinda do Senhor no último dia, né, em que Ele nos ressuscitará todos em sua glória e glorificará todo o mundo, né? Pois bem, o Senhor adianta esse mérito à sua mãe Maria. Por que essa singularidade tão especial a Nossa Senhora, né? Primeiro porque ela desde a sua concepção foi preservada do pecado, foi concebida sem o pecado original, né? Por isso o Senhor não deixa com que ela enfrente as consequências da morte enquanto o definhamento da própria matéria humana, né, mas a leva aos céus, né? E depois porque, além dos méritos concedidos por ela ser a mãe do Senhor, também não houve dentre os seres humanos criatura que fosse mais fiel a Jesus Cristo. Não houve sobre a terra alguém que se unisse à missão de Jesus como Maria o fez. Se nós formos percorrendo passo a passo a vida de Nossa Senhora, nós vamos compreendendo o quanto o seu sim lhe custou, o quanto o seu sim foi provado pela dureza dos obstáculos que ela enfrentou ao longo do caminho. Começando no dia em que ela recebe a visita do anjo, e ao dizer sim, logo o que acontece? A comunidade se volta contra ela, suspeitando de sua idoneidade. Ali a fé e o sim de Maria já estão sendo provados, né, duramente. Depois, a gravidez, ela tem que partir para uma região montanhosa a serviço, porque fazia parte da sua missão. Uma grávida servindo a outra, já de idade avançada, né? Região montanhosa, de difícil acesso, num tempo em que a viagem era dificultada por tantas circunstâncias. Ali estava a fidelidade de Nossa Senhora, né? Quando vai dar à luz, não encontra espaço, não encontra casa, para que ela pudesse entregar o seu filho ao mundo, trazê-lo à luz, né? Mas precisa se encaminhar para a estrebaria. E ali estava o sim fiel de Maria, em nada menos, talvez cada vez mais profundo, cada vez mais cheio de amor e entrega, né? Ao dar à luz ao seu filho, é obrigada a partir para o Egito, se torna estrangeira em uma terra desconhecida. Com São José tem que procurar os recursos para recomeçar a vida longe de casa, longe dos seus, por medo da morte. E ali novamente o sim de Nossa Senhora, dado ao anjo, foi provado, né? Quando vê o seu filho partindo em missão, sai de casa e vai anunciar o Evangelho sobre o perigo de morte, a mãe tem que acompanhá-lo com o coração na mão, né? Vendo as provações que Jesus tem que enfrentar ao longo de sua missão, né? Depois, por fim, no grande ato de amor, né, aos pés da cruz, em que ela tem que entregar definitivamente o seu filho e vê-lo morrer diante de si. E ainda sem compreender, o seu sim permanece fiel,
guardando todas as coisas no coração e acreditando que o Senhor, no qual ela havia colocado a sua esperança, não a iria decepcionar. Quanta dor Maria deve ter enfrentado no caminho da cruz, quando olhou o seu filho desfigurado, né? Se nós formos entrando no coração dessa mulher, nós vamos cada vez mais nos perdendo numa profundidade tamanha de quanto amor, de quanta fé, de quanta fidelidade existia ali, né? Vocês podem imaginar uma mãe que enxugou as lágrimas de seu filhinho pequeno quando caiu e ralou o joelho, ou quando martelou o dedo lá na marcenaria de São José. Aquele rosto bonito, amado, filho de Deus nascido de seu ventre, agora é olhado por ela todo desfigurado, jorrando sangue, coroado de espinhos, nu, pregado no madeiro da cruz, né? Como deve ter sido a troca de olhares entre Nossa Senhora e Jesus a caminho do Calvário, como nós rezamos na Via Sacra, né? O que deve ter se passado ali? Não parando na cruz o sábado santo, quando tudo estava escuro, quando a esperança parecia ter sido enterrada no sepulcro, calada de vez por uma pedra, foi a fé no coração de Nossa Senhora que sustentou a igreja. Quando a morte de Jesus parecia ter tido a palavra final, ela ainda permaneceu, carregando e portando a luz de Cristo, né? E depois acompanhando a igreja nos seus primórdios, esperançando os apóstolos, consolando os apóstolos nas perseguições, né? Animando-os, sendo arca do amor, do tesouro guardado em seu coração. Enfim, a grandiosidade do sim de Maria, né? Que hoje é coroado na glória. Por isso a Assunção entre nós é conhecida como a mais importante das solenidades e festas de Nossa Senhora, em que ela é coroada pelo Pai, né? E recebe toda a glória que lhe é devida e todo o merecimento. Ela se encontra, como nós cantamos no Salmo, à direita do Rei como rainha, né? É a nossa rainha sentada à direita do trono do Filho, reinando com Ele, cuidando da humanidade. Nossa mãe, aquela mesma menina Maria de Nazaré, é a que se encontra agora coroada, com 12 estrelas, né? Vestida com a luz do sol e tendo a lua sob os seus pés, né? Tão bonito este símbolo do sol e da lua que nos aparece na leitura do livro do Apocalipse. O sol, há pouco antes desse trecho do Evangelho de São Lucas, nós encontramos o pai de João Batista, Zacarias, cantando o Benedictus, o seu cântico, e ele diz assim que o sol nascente nos veio visitar, né? É o próprio Jesus que visita a terra. Jesus é o sol da humanidade, que ilumina a nossa vida, né? Jesus sendo o sol, a igreja compreende Maria como a lua. Significa aquela que tem total unidade e dependência para com o seu filho. Não é possível separar a luz da luz do sol. A lua sem a luz do sol se apaga, deixa de brilhar. Assim é Nossa Senhora com Jesus. Não se é possível falar da mãe sem o filho e nem do filho sem a mãe, né? Ela faz brilhar sobre a humanidade a luz do sol, né? A luz do sol. E a lua também representa aqui as inconstâncias do mundo, né? As intempéries, o ir e vir, os sofrimentos, a labuta do mundo, né? Agora Maria tem os pés sobre a lua. Veja, ela que vence as inconstâncias pela fidelidade e agora está acima do mundo para dele cuidar, né? Vence as inconstâncias do mundo, vence o sofrimento, vence a dor, vence a dureza, né? E vejamos no caminho de Nossa Senhora, seguindo o seu filho, o coração dela vai sendo preparado para se tornar mãe da humanidade.
Por isso Maria conhece todas as nossas dores. Maria compreende tudo o que vivemos em nosso coração e em nossa vida, né? Ao se tratar de Maria, não existe palavra incompreendida, não existe dor incompreendida. Nós temos nela uma mãe que conhece em tudo o que nós vivemos na vida, por dentro, né? Em tudo ela conhece, e por isso nela todos nós temos lugar, na Virgem Santa, né? Que é mãe de Deus e mãe nossa. Mãe de Deus e mãe nossa, né? Lembremos que foi no alto da cruz que o Senhor nos deu Maria como mãe, né? No momento de maior dor e maior amor, Jesus entrega a sua mãe a nós. No momento em que Ele se dava como testamento, entregava a sua vida, o que lhe era de mais precioso, Maria nos é entregue como parte do testamento de Jesus, né? A sua preciosidade, a sua própria mãe, dada a nós no momento de maior dor e maior amor, né? Foi quando ela nos foi entregue, e nós a ela, né? Nós a ela. Existe uma pintura, um afresco medieval, que representa Maria com um manto aberto, e dentro desse manto está a humanidade ali contida, né? A humanidade ali representada. Sob o manto de Maria, debaixo do manto de Maria, nós todos encontramos refúgio, nós todos encontramos lugar, né? Ali nós podemos descansar, ali nós podemos encontrar proteção, ali nós podemos encontrar uma nova oportunidade para recomeçar, né? E o calor do manto de Maria é o calor do útero da mãe, né? O lugar mais aconchegante que existe sobre a face da terra, né? Não há palácio que se iguale ao refúgio e ao acalento do útero da mãe, né? Tanto é assim que nós todos nascemos chorando. Por que me tirar daqui, né? O refúgio do útero, né? É esta mãe que Jesus nos dá como mãe, né? Um lugar para encontrarmos o calor divino, para encontrarmos o amor, né? Debaixo do manto de Nossa Senhora, né? Que possamos nós, irmãos e irmãs, neste dia, nesta solenidade, né? Renovar o amor pela mãe de Jesus, ela que é luz, especialmente nos momentos de treva. Se nós olharmos no Evangelho, Isabel simboliza este momento em que a humanidade está desesperançada. Veja, a idosa, né, com Zacarias, tinham perdido a esperança, o sentido de viver. O povo passava por uma opressão terrível, um sofrimento difícil, né? Ali está simbolizada em Isabel, a humanidade que passa pela escuridão, né? E Maria é a lua, né? A lua. Que hora a lua aparece? À noite. No momento da escuridão, a luz da lua brilha, né? Brilha. Como é bonito uma noite iluminada, né? A luz da lua que vem nos prometendo que um novo dia virá. É Maria, né? Se achegar a Maria é se achegar a esperança de que um novo dia nascerá para aquele que crê em Jesus, para aquele que aguarda Jesus, né? Quem coloca nele a esperança não é jamais decepcionado, né? Possamos nós, especialmente neste dia, nos aproximar do colo de Maria, né? E ali encontrarmos morada, nos deixarmos cuidar e proteger por ela, para que ela nos ajude a bem caminhar, e que os nossos pés sejam ligeiros como o dela. Partiu apressadamente. Quando ouve a voz do Senhor em seu coração, quando descobre a sua vocação, Maria não coloca obstáculo à graça de Deus, mas parte apressadamente para realizar a sua missão, generosa, né? A mãe que se entrega totalmente pela missão do Filho Jesus, que é Deus, né?
possa o nosso coração também experimentar, assim como Maria, o amor de Deus que olhou para a sua pequenez, assim também o Senhor olha a nossa pequenez, olha a nossa miséria, né? E nos ama com um amor sem medidas. Isso torna leve o nosso coração. O coração que experimenta o amor, se sente amado pelo amor de Deus, é um coração leve, ligeiro no caminhar, né? E apressado para chegar ao céu. A humildade de Maria seja também uma virtude por nós procurada e imitada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.